E aí moçada, o professor Giovanni aqui para mais uma videoaula aí de ciências e hoje o assunto separação de misturas. Se você não assistiu a nossa aula 1, seria interessante você assistir primeiro a aula 1 que nós falamos de misturas para depois assistir a aula 2 que vai tratar aí sobre a separação de misturas. Para você pai que está acompanhando o estudo do seu filho em casa, é importante dizer que nós estamos seguindo o material de acordo com o nosso cronograma. Beleza? Então, bem interessante, a gente está conseguindo manter aí a qualidade das aulas, conseguindo fazer esse conteúdo chegar até a sua casa. Legal? Para quem não tem o nosso material, também não tem problema, você vai conseguir acompanhar aqui, né, os exercícios eu coloco na tela, então vem com a gente e vamos lá falar um pouquinho então sobre separação de misturas, né? Uma aula de sexto ano em relação à semana 3, aula 2. Então olha só, gente, a gente vai falar aqui de separação de misturas e existem algumas técnicas, na verdade várias técnicas para separar misturas. Essa é uma aula de resolução de exercício, então normalmente eu faço uma retomada de alguns conceitos teóricos para poder resolver os exercícios aqui, né, com você que está em casa. Então, importante, se você também não viu ainda a aula teórica, dá uma olhada porque na nossa programação aqui tem uma aula teórica sobre esse tema aqui. Então, se você ficar com alguma dúvida, né, porque às vezes a minha explicação aqui ela é superficial porque a gente vai direto, né, ali focado em exercício. É uma aula de resolução de exercício. Dá uma olhada lá que tem aula teórica também para vocês. Então, olha só, gente. Quando a gente fala de misturas, nós vimos na aula anterior que existe uma mistura homogênea, certo? O que é uma mistura homogênea? É quando você pega lá, por exemplo, mistura sal e água. Mistura sal e água, você não consegue ver ali, né, distinguir o que é sal, o que é água, parece uma mistura o quê? Única, ou tem uma única fase, a gente diz que tem uma única fase. Agora, se eu misturar água e óleo, o que acontece? A água não mistura com óleo, então eu vou conseguir ver uma porção de água, uma porção de óleo, e essa mistura vai ser uma mistura do tipo heterogênea, legal? Com relação a como separar uma mistura heterogênea, como separar uma mistura homogênea, existem algumas técnicas que foi explicado para vocês lá nas aulas teóricas. Então nós temos, por exemplo, a filtração, né? Então, por exemplo, quando você passa um café aí na sua casa, você está usando ali um filtro. Então, filtração seria algo, né, nessa ideia aí. Decantação, a gente vai ver que a decantação está relacionado, pense assim, ó, a deixar de canto. Você vai estar relacionado à questão de densidade de duas substâncias. Então, quando você deixa de canto, quando você deixa a substância descansando, vai chegar um momento que aquela substância que é mais densa, ela vai para o fundo. E a substância que é menos densa, ela fica na parte de cima. Então, decantação, deixa de canto, daqui a pouco o que vai acontecer? Vai ter a substância que é mais densa e ela vai para o fundo. Catação, se você já ajudou o seu pai, ajudou sua mãe em casa aí a separar o feijão, a escolher um feijão, você está separando ali as pedrinhas, né? Pedra e o que é feijão. É um modelo aí de catação, beleza? Flotação. Flotação, galera, é quando você tem, por exemplo, areia e isopor. Imagina misturar areia e isopor, duas substâncias aí sólidas. Como separar? Será que eu vou ter que ficar catando isopor por isopor, pedacinho de isopor? Muito difícil. Então o que você faz? Você coloca água nessa substância, mistura água e o isopor ele acaba ficando na parte de cima e a areia ficando na parte de baixo. Então nesse caso temos um exemplo aí de flotação. Dissolução fracionada, a gente está falando em relação, né, quando fala de dissolução fracionada, é o que acontece lá na separação dos derivados de petróleo, por exemplo. Você tem aqui, né, usa diferentes pontos de ebulição, então você consegue separar as substâncias de acordo com o ponto de ebulição. Separação magnética, usa lá um ímã, então eu tenho algumas substâncias tipo ferro, né, vão ser atraídos pelo ímã e, por exemplo, né, areia. Então você consegue ali com o ímã e areia. Limalha de ferro e areia, né, eu consigo com o ímã pegar essas limalhas de ferro. Show de bola? Sublimação seria uma outra técnica também. Mistura homogênea a gente pode usar a destilação, cristalização. A destilação pode ser simples ou fracionada. Lembrando que a destilação, né, principalmente aqui a fracionada, ela vai estar relacionada ali a diferentes pontos de ebulição. Legal? Vamos adiante. Um modelo que vocês precisam dominar, que é bem interessante, que é de interesse de todos, né, a questão de uma ETA. Eu tenho aqui para vocês uma ETA. Professor, o que é uma ETA? Uma estação de tratamento de água.
Quando nós utilizamos água em casa, essa água que está chegando até a nossa casa, a nossa residência, ela passou por uma ETA, uma estação de tratamento de água. E nós temos aqui algumas etapas, né? Então a captação de água, seja do rio, seja de um reservatório específico, certo? Essa água vai para uma casa química, onde ela vai ser misturada ali com algumas substâncias coagulantes, né? Essas substâncias a gente chama de substâncias coagulantes. Depois ela vai para uma etapa chamada de floculador. Nesse floculador, isso vai ser misturado, né? Ele vai misturar, coloca ali, né, substâncias floculadoras também. Ele vai misturar toda essa substância e o que vai acontecer? Essas substâncias condensantes floculadoras, elas vão fazer com que a sujeira grude nelas. E a sujeira vai grudando, e conforme vai agitando ali, né, a sujeira vai grudando e vai formando grandes flocos, certo? Isso é visto quando a gente vai visitar uma estação de tratamento, é visto como grandes flocos de espuma, assim, sabe? Então nós temos aqui o floculador. Depois disso, você vai, né, deixar ele decantar. O que é decantar mesmo? Deixar de canto. Decantação. Como eu formei grandes flocos, esses flocos eles são mais pesados, são mais densos, eles vão para o fundo. Então eu já tenho ali um método de separação. E aí depois passa por um filtro, um processo de filtragem bem, né, importante, onde você vai ter ali carvão ativado, onde você vai ter diferentes fragmentos de rocha, né, diferentes fragmentos de pedras, vamos falar assim, né? E aí filtra. E aí nas últimas etapas vai adicionar cloro. Por que adiciona cloro, professor? Adiciona cloro, gente, ou também pode adicionar aqui o ozônio, que é tipo uma substância que vai matar os micro-organismos, garantir que não vai ter nenhum micro-organismo nessa água. Depois, adiciona o cal, né, a cal. A cal vai ter a função, gente, de regular a questão do pH dessa água. É importante que essa água não seja uma água que tenha um pH ácido, né, nem muito alcalino ali. Então eles conseguem corrigir esse pH com a adição da cal. Beleza? E por último ali a adição do flúor. Qual o papel do flúor? Flúor é relacionado, né, à prevenção ali de cárie dentária, principalmente em criança. Então por isso que vai um pouquinho de flúor ali na água. E aí vai para uma adutora até chegar lá na rede de distribuição e chegar às nossas casas. Legal? Então aqui você tem toda uma visão de como é uma ETA. Um outro processo que você precisa ter aí em mente, que é bem importante, a questão, né, dos derivados do petróleo. O petróleo está relacionado a ser um combustível fóssil, né? Nós coletamos esse petróleo, está relacionado a um tipo de energia não ali, né, no processo que ele não tem uma renovação ali muito rápida, né? Pode demorar aí muito tempo até a questão da gente encontrar novos poços de petróleo. Então sempre aquela discussão, né? O petróleo um dia vai acabar, um dia o petróleo vai acabar, né? Então a gente está sempre correndo, buscando energias alternativas. Mas o petróleo, hoje, ele ainda é um dos principais, né, métodos aí que a gente utiliza para conseguir produzir energia. Então você tem aqui os derivados do petróleo. Ele vai usar aqui a destilação fracionada, onde eu consigo separar várias, né, substâncias a partir do petróleo. Então você tem lá o GLP, tem combustível como a gasolina, o querosene. E por último lá você vai ter o asfalto, o piche, o asfalto. Então a gente vai utilizando um método de destilação fracionado, onde ele vai mexer com diferentes pontos de ebulição aqui, certo? E aí a gente consegue separar. Veja quantas coisas, né, a gente consegue aplicar aí com o uso, né, do petróleo. Esse combustível aí é um combustível fóssil. Legal? Vamos lá. Esse exercício aqui você encontra no seu material, você que tem esse material em casa, que é nosso aluno, você vai encontrar lá na página 304, beleza? Então dá uma olhada aqui. Observe o fluxograma a seguir com misturas que precisam ser separadas, indique o processo de separação de misturas apropriado para cada uma delas e os materiais que são separados ao longo dos processos. Então ele traz aqui para a gente um fluxograma. E eu gostaria que você tentasse resolver em casa isso, né? Antes de eu te passar aqui a resposta. Eu tenho a seguinte mistura. Eu tenho ferro, eu tenho areia e eu tenho açúcar. Tenho aqui uma mistura do tipo heterogênea ou homogênea? Heterogênea. Né? Tem aqui uma mistura heterogênea. E aí na primeira etapa aqui ele usa um ímã. O que esse ímã vai fazer? Esse ímã ele tem aqui uma separação, ok, gente? Uma separação magnética. Então esse ímã vai separar o que é magnético, no caso do ferro, e o que não é magnético. Então separa o ferro para um lado, areia e açúcar
para o outro lado. Agora eu preciso separar a areia do açúcar. E aí como que faz? Adicionamos água, certo? Adicionamos água. Quem vai dissolver na água? Quem vai dissolver na água? O açúcar. Então a gente vai estar separando aí água e açúcar da areia, certo? Então quando a gente adiciona água, a gente faz um processo ali de filtração e vamos separar o quê? Água e açúcar em relação à areia, né? A água dissolve ali o açúcar, então fica uma mistura aqui única e a areia fica, né, separada. Temos ali um processo de filtração, então açúcar e água e areia. Preciso separar agora o açúcar da água. E nesse caso, o que faz? Nesse caso, a gente vai usar o método da evaporação. E evaporando, você tem ali o que? A água evapora. Ah, professor, não tem problema? Não, a água foi adicionada, né? O que me interessa, no final das contas, é separar, né, o ferro, a areia e o açúcar. Consegui separar? Consegui separar. Então, completo aí, né, o nosso exercício lá na página 304. Veja que é um exercício bem interessante. Talvez, né, você que vai ter que resolver algum exame, alguma prova, é importante dominar esse tipo de conteúdo aqui. Legal? Mais um exercício aí, esse é um exercício proposto, então peço que você acompanhe aqui pela nossa tela, não vai ter aí no seu material nesse momento. Então tá lá, o exercício diz assim: considere os seguintes métodos de separação de mistura. Então eu tenho o método com base na densidade, método com base na densidade, método com base no tamanho das partículas e método com base nas temperaturas de ebulição, pontos de ebulição. Beleza? Aí diz assim: as definições acima se referem respectivamente a... Vamos pensar, antes da gente sair lendo. Método com base em densidade. Lembra da decantação? Decantação é deixar de canto. Quando você deixa de canto e eu tenho uma substância que ela é mais densa e outra que é menos densa, entenda a mais densa como mais pesada, menos densa como mais leve, certo? O que vai acontecer? Ela vai separar. Então, talvez seria uma possibilidade a questão da decantação. E para você que acha que precisa ficar decorando, dá para você fazer a associação. Ó. Decantação tem a ver com densidade, também começa com D. Talvez ajude você aí, né, no seu estudo. Método com base no tamanho das partículas. Cara, se tem partículas de tamanhos diferentes, então talvez eu poderia pensar, né? Veja que tem aqui, ó, tem peneiração, tem catação. Seria talvez uma possibilidade a questão da catação ou peneiração. Catação ou peneiração. Então aqui eu poderia pensar, tem tamanho diferente, pode ser o feijão e umas pedrinhas. Consigo usar a catação. Mas se eu usar uma peneira e tiver tamanho diferente, também serve. Então pode ser aqui peneiração ou, né, catação. No método 3, método com base nas temperaturas de ebulição. Então aqui nós temos lá a dissolução que nós comentamos anteriormente. A dissolução lá, por exemplo, né, na questão do petróleo, a gente consegue separar ali os derivados do petróleo. Então a alternativa que vai estar de acordo, né, poderia ser a alternativa A, entendendo que a primeira com certeza ali é a densidade, nós ficamos entre A e E, certo? As duas falam de decantação. Só que daí traz no item 2 aqui a questão da destilação, né? E aí aqui a peneiração. Então a letra A está de acordo porque fala de peneiração e método com base nas temperaturas de ebulição pode ser também a destilação, né? Pode ser ali a dissolução fracionada, mas encaixa perfeitamente também a questão da destilação. Beleza? Ô professor, por que não é a E? Porque a E, densidade, decantação. Mas aí aqui no item 2, quando ele fala método com base na separação pelo tamanho das partículas, não cabe aqui destilação, certo? Método com base nas temperaturas de ebulição não é o caso da filtração, então por isso letra E não encaixa aqui. Show de bola? Então fica aí para vocês mais um exercício, né? E agora vamos dar uma olhada aqui o que a gente tem, né, para fechar a nossa aula. Próximo exercício diz assim: em países onde as reservas de água doce são escassas, principalmente nos insulares, são comuns as estações de dessalinização da água do mar. Esse processo consiste na utilização de vapor d'água de alta temperatura para fazer a água salgada entrar em ebulição. Posteriormente, o vapor passa por vários estágios, em que é liquefeito e depois vaporizado, garantindo um grau de pureza elevado do produto final. Então veja só, galera, ele fala aqui, né, um processo de separação de mistura que podemos identificar
nesse processo descrito, né, ele fala ali em relação à dessalinização da água do mar, eu tenho aqui o quê? Eu tenho a filtração. Será que eu vou filtrar? Não, né? Seria aqui um processo que não faz sentido. Destilação, destilação pode ser, né? Vamos ver se não tem algum outro processo. Centrifugação, então centrifugar, não, né? Porque eu quero separar ali, quero fazer a dessalinização da água do mar, né? Tirar o sal, separar o sal da água, não seria ali uma possibilidade. Osmose reversa, não. O que é a osmose? A osmose é o movimento da água. A água sempre vai da onde tem um meio de menor concentração de soluto para o meio que está mais concentrado. A osmose reversa seria o contrário, certo? Então também não entra. E a decantação, vai deixar de canto. Não vai acontecer a separação, por quê? Porque esse sal, ele está bem, né? Ele está bem misturado ali, ele está bem homogêneo. Então encaixa aqui realmente a questão da destilação, porque na destilação a gente vai conseguir ali mexer com um ponto de ebulição diferente, o sal tem um determinado ponto de ebulição, ali ponto de fusão, né? E a água tem o seu ponto de ebulição também diferente. Então, nesse caso, usando a destilação funciona, porque a água vai evaporar primeiro, certo? E eu fico só com o sal. Legal? O ponto de ebulição da água está ali por volta de 100 graus Celsius, né? Então, a água acaba evaporando primeiro e eu consigo separar pelo processo de destilação. Para fechar, associe a coluna 1, que contém os nomes dos processos de separação de misturas, com a coluna que contém as descrições ou fenômenos dos processos. Então a gente tem aqui o seguinte, peneiração, filtração, decantação, evaporação, catação, separação magnética e ventilação. Espero que você gabarite tudo agora. Vem comigo aqui. Obtenção de sal da água do mar. Obtenção de sal da água do mar. Professor, a gente acabou de falar a obtenção de sal, né, da água do mar. A gente falou do quê? A gente falou da destilação, tá? Mas espera lá, não tem destilação aqui. Mas se a água evaporar, eu consigo separar. Então, encaixamos o 4 ali. Obtenção da água do mar por evaporação. Separação da areia grossa da areia fina. Cara, separação pode ser aqui a questão da peneiração, né? Consigo separar a areia grossa da areia fina. Obtenção do café com mistura do pó e água quente. Então, obtenção do café, como que eu obtenho o café? Você vai usar aqui a filtração, é o que você faz aí na sua casa, né? Quando você lá faz um cafezinho. Remoção das impurezas sólidas da água em estações de tratamento de água, deixando a mistura em repouso por algum tempo. Cara, deixando de canto, né? Então aqui a gente tem lá a decantação, deixando de canto por algum tempo. Separar materiais utilizando correntes de ar. Isso é quando você vai comer lá amendoim e você pega uma porção de amendoim e você assopra, você manda ali, né, o que a casca acaba separando. Então aqui a gente tem a ventilação, número 7, crianças escolhendo pedras brilhosas na rua, a questão da catação, vai bater aqui no número 5, e achar uma moeda utilizando um ímã na areia da praia. Temos aqui uma separação magnética, né? Então, número 6. Fechamos aí mais um exercício que está lá no seu material, na página 313. Legal, gente? Fechamos assim mais uma videoaula. Deixa eu só te falar qual é a nossa proposta para a próxima aula, que você vai fazer aí de tarefa de casa. Proposta de estudo para a próxima aula. Na próxima aula a gente vai falar sobre a organização do corpo humano, em relação à estrutura celular, os organoides ou organelas que nós encontramos ali no citoplasma dessa célula, e os sistemas do corpo humano. Então você pode, né, você que tem nosso material, já adiantar o estudo, dar uma lida, que vai ser o conteúdo abordado aí nas nossas próximas videoaulas. Beleza, gente? Espero que tenham gostado. Deixe seu comentário, sua dúvida aqui embaixo desse vídeo e até a próxima. Tchau!